Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Então, eu sou Luciana Drummond, professora de literatura, e estou aqui hoje para terminar o nosso conteúdo de Barroco, nossa última videoaula de Barroco, que eu estou chamando aqui de Barroco parte 4. Vamos dividir a nossa tela? Então, olha só. Estamos aí com Barroco parte 4. Essa aula é uma aula muito importante em que a gente vai fechar o Barroco e nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos colocar em prática todos os conceitos que conhecemos sobre a linguagem literária na aula 3, o Barroco parte 3. Lembra do cultismo, do conceptismo? Pois bem, hoje é dia da gente conhecer a literatura brasileira no período do Barroco. Vamos lá? Olha só. De quem nós iremos falar aqui, desses dois autores muito importantes que nós temos aqui, que abrem muito bem a nossa literatura brasileira. Digo abrem por quê? Porque no quinhentismo o que nós temos são autores europeus falando sobre o Brasil. Agora nós já temos uma literatura de autores nossos, não é? Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira, nossa literatura barroca do século XVII, chamam a atenção candidatos a vestibulares de São Paulo, FUVEST e Unicamp. Nós temos os dois autores com obras de leitura obrigatória. Então, muito importante o que nós vamos fazer aqui. Convido a vocês a se colocarem em uma posição de abertura para o texto literário do Barroco. O que eu gostaria de fazer? Gostaria de lembrar com vocês que quando falamos de literatura barroca, estamos falando da literatura do rebuscamento. Lembram disso? Da literatura que vai trabalhar uma linguagem de uma maneira muito rica, muito ornamentada, e vai trabalhar o desenvolvimento do raciocínio também de maneira muito elaborada. Coloquei para você se lembrar. O rebuscamento, essa elaboração requintada da linguagem literária, ela vai ser feita tanto na forma quanto no conteúdo. Na forma, o rebuscamento que nós chamamos, e você conheceu lá na aula 3, de cultismo ou gongorismo. E no conteúdo, nós temos um rebuscamento que ganha o nome de conceptismo, ou, se quiserem, quevedismo. Bom, para o Enem, esses nomes não são os mais importantes, eu estou querendo lembrar aqui, por quê? Porque nós vamos fazer leitura. E precisamos ter esse conceito, que a nossa leitura tem que ser técnica. Pois bem, começo apresentando Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, um autor muito importante, excepcional, não é? Padre Antônio Vieira não nasce no Brasil, Padre Antônio Vieira nasce em Portugal, em Lisboa, e vem ao Brasil, ainda menino, vem para o Brasil com a família, ainda menino, para a Bahia, né, século XVII, as coisas estão acontecendo na Bahia, e Padre Antônio Vieira vai frequentar o colégio dos jesuítas e vai seguir aí a sua vida junto aos jesuítas, vai, né, fazer parte da Companhia de Jesus. Padre Antônio Vieira é um padre jesuíta e um grande orador. O que o Padre Vieira faz é escrever sermões, como escreve cartas também, mas o que eu chamo a atenção dos sermões, é onde, né, a literatura do Padre Vieira se destaca, uma escrita que foi feita como um discurso religioso para converter, né, e convencer cada vez mais fiéis.
Lembrando que o padre Vieira está muito afinado ao discurso aí da Contra-Reforma, é uma figura controversa, que teve grande importância para Portugal, na coroa portuguesa, não é? Foi um grandíssimo orador, e hoje Portugal e Brasil dividem a literatura do padre Antônio Vieira, porque o padre Vieira nasce em Portugal, mas vem ainda menino para o Brasil, fica, né, a formação dele aqui no Brasil, depois transita Brasil e Portugal, mas morre aqui no Brasil, tendo consciência, lembrando que estamos no século XVII, Padre Antônio Vieira deixa os sermões dele todos organizados. Ele sabe que ele está fazendo uma literatura, por mais que fossem discursos religiosos, ele sabia da grandiosidade dos seus textos e deixou tudo organizado para a gente, o que não vai acontecer com o nosso outro autor, que é Gregório de Matos. Pois bem, convido vocês a fazer a leitura comigo de um sermão, que é um sermão muito conhecido do Padre Vieira, que é esse que vocês estão vendo aí na tela, o Sermão da Sexagésima. Quero que vocês observem, vou fazer a leitura, e gostaria que vocês observassem como o Padre Antônio Vieira vai ser um autor conceptista que vai desenvolver um raciocínio muito elaborado, mas também vai usar do cultismo. Já adianto que nesse sermão da Sexagésima ele critica o cultismo, mas o uso exclusivo do cultismo. Deixa simplesmente eu localizar vocês nesse sermão. O sermão da Sexagésima, ele foi proferido pelo Padre Vieira em Portugal, na Capela Real, em Lisboa, e foi um sermão que ele fez para os seus colegas, padres, sermonistas, preocupado que estava Padre Antônio Vieira com a conversão de fiéis. Ele achava que os sermões estavam gerando pouco fruto, ou seja, estava convertendo pouca gente e os sermonistas não estavam usando uma linguagem adequada. Pois bem, isso só para vocês se contextualizarem. Padre Vieira escreveu vários sermões, eu escrevi esse, que era um sermão muito, muito conhecido, talvez um dos mais famosos do Vieira, e eu vou ler e depois analisar com vocês. Vem comigo, então? Vamos colocar aqui embaixo. E vamos lá. Sermão da Sexagésima. Não nego, nem quero dizer, que o sermão não haja de ter variedade de discursos, mas esses hão de nascer todos da mesma matéria e continuar e acabar nela. Quereis ver tudo isso com os olhos? Ora, vede. Uma árvore tem raízes, tem tronco, tem ramos, tem folhas, tem varas, tem flores, tem frutos. Assim há de ser o sermão. Há de ter raízes fortes e sólidas, porque há de ser fundado no Evangelho. Há de ter um tronco, porque há de ter um só assunto e tratar uma só matéria. Deste tronco hão de nascer diversos ramos, que são diversos discursos, mas nascidos da mesma matéria e continuados nela. Estes ramos hão de ser secos, senão cobertos de folhas, porque os discursos hão de ser vestidos e ornados de palavras. Há de ter esta árvore varas, que são a repreensão dos vícios. Há de ter flores, que são as sentenças. E por remate de tudo há de ter frutos, que é o fruto, o fim, que é o fruto e o fim a que há se ordenar o sermão. De maneira que há de haver frutos, há de haver flores, há de haver varas, há de haver folhas, há de haver ramos, mas tudo isso nascido e fundado em um só tronco, que é uma só matéria. Se tudo são troncos, não é sermão, é madeira. Se tudo são ramos, não é sermão, são maravilhas. Se tudo são folhas, não é sermão, são versos. Se tudo são varas, não é sermão, é feixe. Se tudo são flores, não é sermão, é ramalhete. Serem tudo frutos, não pode ser, porque não há fruto sem árvore. Assim que nesta árvore
a que podemos chamar a árvore da vida, há de haver o proveitoso do fruto, o formoso das flores, o rigoroso das varas, o vestido das flores, das folhas, o estendido dos ramos. Mas tudo isso nascido e formado de um só tronco, e esse não levantado no ar, senão fundado nas raízes do Evangelho. Seminare semina. Eis aqui como hão de ser os sermões. Eis aqui como não são. E assim não é muito que se não faça fruto com eles. Bom, apresentei para vocês um trecho do sermão da 60ª do Vieira. Você deve ter percebido que não é uma leitura simples, não é uma leitura fácil. Mas imagino que você deve ter percebido a sonoridade do texto. Nessa segunda tela que eu apresentei para vocês, se tudo isso não é aquilo, se tudo isso não é aquilo. Anáfora, lembra? Repetição de palavras, de expressões. E o que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos nos perguntar, de que fala esse sermão? E aí eu passo para a nossa próxima tela e adianto. Esse sermão é um sermão metalinguístico. Lembram? Tudo isso para a gente analisar a linguagem barroca e a concepção do barroco. Bom, metalinguagem você deve se lembrar lá das funções de linguagem. Uma delas, metalinguagem. Quando a linguagem faz uma reflexão sobre a própria linguagem. Aqui, o discurso literário se volta para a produção do próprio discurso literário. Por isso é metalinguístico. Padre Antônio Vieira escolhe o tema da construção dos sermões para proferir o sermão da 60ª. Portanto, o sermão da 60ª é um sermão que foi criado para falar sobre a própria construção dos sermões. É uma escrita muito impressionante, não é? Como eu coloco aqui, para ficar claro para vocês, para ser bem didática, metalinguístico, porque reflexão em torno da construção do próprio sermão, e nós precisamos analisar isso daqui. Padre Antônio Vieira ensina como fazer, na verdade, um texto argumentativo. Então, nós vamos nos perguntar qual o tema? O próprio sermão. Como ele apresenta isso? Olha só, o que importa aqui é o texto, é você enxergar o texto. Ele começa dizendo, coloquei aí com cor para ser mais clara. Não nego nem quero dizer que o sermão não haja de ter variedade de discursos, mas esses hão de nascer todos da mesma matéria e continuar e acabar nela. Ou seja, ele apresenta o que é o sermão. O que é um sermão? O sermão pode ter variedade de discursos, mas ele tem de falar de uma só matéria e continuar nela. O sermão tem de tratar só de um assunto. Aí, a visão e a postura conceptista do Padre Antônio Vieira vai querer mostrar isso para a gente. Olha o que eu coloquei em azul. Quereis ver tudo isso com os olhos? Ora, vede, gente, isso é o quê? Isso é a fábrica de imagem que eu falei com vocês, fábrica de imagens que eu falei com vocês na aula anterior, no Barroco Parte 3, que a linguagem literária constrói. Ele está nos convidando a enxergar o sermão. E olha como ele vai fazer isso. Eu vou te mostrar como deve ser o sermão. Raciocínio que ele vai desenvolver. Uma árvore tem raízes, tem tronco, tem ramos, tem folhas, tem varas, tem flores, tem frutos. Assim há de ser o sermão. Olha o que ele fez. Ele nos perguntou, você quereis ver tudo isso com os olhos? Eu vou te mostrar. Presta atenção, ele está dizendo para ele. Vou desenvolver um raciocínio. Uma árvore tem todos esses elementos. Assim há de ser o sermão. Ou seja, com todos esses elementos. Olha isso aqui. Olha a próxima tela. Ele vai apresentar
Ele já disse antes. Ele apresentou os elementos. Vamos voltar só um pouquinho. Olha o que ele colocou aí no azul. Ele apresentou todos os elementos, raízes, tronco, ramos, folhas, varas, flores e frutos. Ele disseminou. É esse termo que a gente usa no barroco. Agora, ele vai apresentar um por um desses elementos da árvore. Raízes fortes e sólidas. E ele vai explicar. Se uma árvore tem raízes fortes e sólidas, o sermão também tem de apresentar. Aí ele explica. Coloquei de azul. Separei por cores para ficar claro. Tem de apresentar raízes fortes e sólidas, porque está baseado no Evangelho. Depois coloquei tronco, o próximo elemento. E aí ele vai explicar, porque tem um só assunto e tratar uma só matéria. Se uma árvore tem um único tronco, o sermão também tem de ter. Aí ele apresenta o outro elemento, diversos ramos, que são diversos discursos. É uma árvore que você está enxergando desde as raízes, passando pelo tronco, agora os ramos, e depois ele vai falar de quê? Ele vai falar, olha aqui embaixo, das folhas. Se a árvore está coberta de folhas, o sermão também, porque o sermão tem que ser vestido e ornado, os sermões têm que ser vestidos e ornados de palavras. Estou indo aos poucos para vocês entenderem. Tem enfeite, olha o cultismo aí. Mas, se a árvore, além de ramos, de folhas, tem varas, aqui em vermelho, as varas são a repreensão dos vícios. Ele está dizendo que o sermão tem que ter vara. Aquela história de apanhar de vara, antigamente se falava muito isso, vara de marmelo, porque o pai castigou. Olha o que ele está dizendo. O sermão tem que ter um conteúdo. Ele tem que ter um conteúdo moral, que é muito típico da Contra-Reforma. Ele está explicando, desenvolvendo um raciocínio. Ele vai dizer, uma árvore tem flores. E um sermão tem de ter sentenças. Entendeu o que significa desenvolvimento de um raciocínio complexo? Isso é conceptismo. Como é que o Padre Vieira desenvolve isso daqui? Desenvolve por meio da alegoria. Vamos lembrar? Alegoria. Alegoria é uma figura de linguagem que a gente pode dizer que é um conjunto de metáforas. Foi isso que o Padre Antônio Vieira fez, uma alegoria. A gente costuma dizer que esse sermão tem a alegoria da árvore. Ele constrói, eu deixei até uma árvorezinha que eu usei na aula 3, uma árvorezinha cheia de livros, para vocês, feita, né, inclusive de livros, para vocês entenderem que o Padre Vieira está ensinando. Construir um sermão é como ver nascer uma árvore. Um sermão tem que ter raízes firmes, troncos, etc. Para quê? Para gerar o fruto. A árvore, ela tem raízes firmes e troncos, para quê? Para chegar ao seu fim, à sua finalidade, que é o fruto, que ele está querendo dizer, a conversão do fiel. Não é qualquer um que constrói isso, não, concorda comigo? E aí, eu quero que vocês observem que esse raciocínio complexo, aquela velha história de pegar um pensamento e transformar em imagem, lembra? Se não lembra, volta lá na aula 3. Ele ainda vai acrescentar. Olha o que ele faz aqui. Ele usa de cultismo. Aqui ele apresentou os elementos: raízes, tronco, ramos, folhas, varas, flores e frutos. Apresentou em vermelho. Depois ele vai retomar cada uma delas. O que ele faz? Ele dissemina os elementos, depois ele recolhe um por um. Se lá começa com raízes, coloquei aqui em azul. Raízes, tronco, ramos, folhas, varas eram para estar em azul, não ficou, flores e frutos. Ele recolheu. Na mesma ordem.
E aí, para desenvolver o raciocínio, olha o que ele faz. Ele volta de maneira contrária. O último elemento tinha sido frutos, e agora? É o primeiro. Frutos, flores, varas, folhas, ramos e tronco. E agora ele vai voltar. Ele faz um zigue-zague com a palavra. Se agora terminou em vermelhinho com o tronco, agora o tronco, que era o último elemento, é o primeiro. Troncos, ramos, folhas, varas, flores e frutos. E assim, ele vai fazer de novo ao contrário. Ele vai fazendo espirais com a linguagem. Isso é o que eu chamei com vocês na aula 3 de contorcionismo linguístico. Por isso eu estou dizendo para vocês que Padre Antônio Vieira é um autor, né, um exímio autor do barroco, porque constrói uma linguagem visual. Contorcionismo linguístico, deixei aqui para vocês uma imagem de uma escultura barroca. Essa escultura do Bernini, que está lá no Vaticano, na Catedral de São Pedro, observe as esculturas, parecem serpentes. Aqui ao redor das colunas. É o que o Padre Vieira faz com sua linguagem. Ele vai e volta, ele vai e volta. Ele desenvolve esse raciocínio complexo, que é uma atitude cultista, mas ele não fica nisso. Ele capricha no conceptismo, no desenvolvimento do raciocínio, para dizer, enxerga uma árvore, mire-se no exemplo da árvore, para construir o seu sermão que gere. Então, isso daqui é um gostinho de Padre Antônio Vieira, que eu sugiro que vocês peguem mais exemplos nas apostilas de vocês, para que vocês leiam e fiquem mais íntimos dessa linguagem. Bora conhecer o outro cara do barroco? Gregório de Matos. Vamos lá, eis aí nosso Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno. Por que Boca do Inferno? Gregório de Matos foi um autor de poemas satíricos, de poemas de tom muito irônico, extremamente crítico de absolutamente tudo, daí ser chamado de Boca do Inferno. Queria falar um pouquinho com vocês do Gregório de Matos, entendido como nosso primeiro grande poeta. Sugiro, inclusive, separei aqui para mostrar para vocês essa obra, tá? Dos poemas escolhidos do Gregório de Matos, feitos, né? Poemas escolhidos por José Miguel Wisnik. Essa é uma obra que vale muito a pena para quem quer, né, conhecer melhor a obra do Gregório de Matos. José Miguel Wisnik é músico, professor de teoria literária, né, e, enfim, são obras do Gregório que ele escolhe, e é um poeta que vale a pena conhecer pela capacidade dele de erudição. Bom, de erudição e de ser popular ao mesmo tempo, que eu vou explicar isso daqui. Quem foi Gregório de Matos? Gregório de Matos é brasileiro, nascido na Bahia, em Salvador, filho de um pai dono de terra, de canavial, dono de engenho, que vai entrar em decadência depois. Gregório de Matos vai estudar em Portugal, vai estudar em Lisboa, vai fazer direito em Lisboa, e é um sujeito que estudou muito de humanidades, se tornou um homem muito erudito, muito conhecedor da poesia europeia, conheceu muito a poesia barroca europeia, com aqueles poetas que eu falei com vocês, o Góngora e o Quevedo, mas também foi conhecedor de poesia clássica, né, do período clássico, e vai se tornar um poeta múltiplo, né, com toda a sua linguagem barroca, é um poeta excepcional. Gregório de Matos vai se casar em Portugal, acho importante a gente conhecer um pouco da biografia dele, vai se casar em Portugal, vai ficar viúvo,
em Portugal. Em Portugal, gozou de um pouco de prestígio social, mas passou a fazer poemas satíricos em Portugal, não foi bem aceito pela sociedade e teve que se retirar de Portugal e vem para a Bahia. E aqui na Bahia vai trabalhar na Companhia de Jesus e não vai ser bem aceito. Era um sujeito que não gostava de seguir regras, talvez pela própria genialidade dele, e se casa aqui no Brasil com uma moça que não é rica, que não tem posses, mas é tida como uma moça famosa, honesta. Mas o Gregório de Matos não vai encontrar seu lugar aqui. O pai já não tem, né, a mesma condição econômica, então ele perde, né, prestígio econômico, perde prestígio social, não é aceito na Companhia de Jesus, e vai então exercer a sua função no direito como advogado, mas também não vai dar muito certo. No meio jurídico, ele era criticado pelo uso da linguagem, né, que ele utilizava. Enfim, resolve Gregório de Matos se tornar, o que é impressionante, um poeta popular. Ao estilo de trovador, faz Gregório de Matos uma viola de cabaça e sai com a sua viola fazendo poesia na rua. Gregório de Matos não fez como o padre Antônio Vieira, compilar os seus poemas, não. Gregório de Matos saía fazendo a sua poesia oralmente, com a sua viola de cabaça pelo recôncavo baiano, e esses seus poemas ficaram soltos e deram, né, isso deu um trabalho danado para a teoria, para a crítica literária, reunir as suas obras. Isso é de Gregório de Matos. O que eu quero dizer? Estou apresentando esse sujeito excepcional para vocês entenderem que esse é um sujeito erudito e que vai também ser um poeta popular. E vai fazer uma poesia que é uma poesia vasta. Coloquei aqui, não é, para vocês. Gregório de Matos faz uma poesia religiosa, no final da vida principalmente, faz uma poesia de caráter amoroso, faz uma poesia de caráter erótico, chamada muitas vezes, considerada pornográfica, e faz também poesia satírica. Ele vai satirizar absolutamente tudo. Ele vai fazer uma crítica à sociedade da época, né, que está se formando no Brasil, uma sociedade interesseira, mesquinha, que se faz por meio sempre dos seus interesses, das suas trocas comerciais, vai fazer uma poesia amorosa, que vai ser muito barroca, porque traz a questão da carne e do espírito, o amor carnal, o amor espiritual, usa cores para isso, cria imagens em vermelho, para falar do amor carnal, traz imagens brancas para falar do amor vinculado, né, ao espírito, faz versinhos pequenininhos com palavrões, com imagens sexualizadas e, ao mesmo tempo, dizem que termina muito piedoso. Aqui, né, no Brasil, na Bahia, ele foi expulso da Bahia, ele foi exilado, foi para a África e só pôde voltar ao Brasil sem poder colocar os pés na Bahia. O governador da Bahia não aceita o Gregório de Matos pela sua boca do inferno. Não é? Então, só para vocês entenderem quem foi esse sujeito, ele morre no Brasil, mas morre em Recife. E eu, né, aqui é uma videoaula que vai ficar maior, mas leitura, isso nos exige, eu escolhi 2 poemas do Gregório de Matos para apresentar para vocês. Um poema que tem, não é, um caráter bem barroco, que eu vou analisar com vocês, que é esse soneto, conhecido como A Maria dos Povos, futura esposa. Gregório de Matos fez muita tradução livre de poemas barrocos espanhóis. Dizem que essa é uma tradução livre, ou seja, alguém escreveu
não é? Poeta espanhol escreveu, ele traduziu à sua maneira, mas é considerado um poema do Gregório de Matos. Então vamos lá. A Maria de Povos, futura esposa. Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia, enquanto com gentil descortesia o ar que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança voadora quando vem passear-te pela pria, goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza e imprime em toda a flor sua pisada. Oh, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Bom, primeira coisa que eu gostaria que você se preocupasse quando leem um poema. O que é? Se pergunte, do que esse poema fala? Qual é o tema? Essa é a primeira questão. E aí, eu coloco aqui para vocês temática desse poema. Tempus fugit. Lembra disso? Da nossa primeira aula? Nós estamos amarrando tudo isso hoje. O tempo foge, a vida é breve. A efemeridade da vida, para você lembrar, coloquei uma imagem ali, barroca. Vanitas, lembra? As vaidades que são vãs. Ele que vai falar, Gregório, vai falar aqui de flor, da imagem de flor. Coloquei aqui, olha. Flor tem vida breve. E aqui eu tenho a imagem da morte, do crânio, do relógio, do tempo que passa. É isso, Gregório. Olha como é que nós estamos amarrando tudo. Artes visuais, literatura, mentalidade, características. Pois bem, vamos lá para o poema. Onde é que a gente localiza a efemeridade do tempo? Nesses versos que eu já trabalhei com vocês na aula 3. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota toda ligeireza e imprime em toda flor sua pisada. Ou seja, aquela história. Aproveita a vida, você que tem aí juventude, a imagem da flor, que vai ser esmagada, pisada pelo tempo que parece um cavalo que vem trotando a toda ligeireza. Nós já conhecemos esse verso. Pois bem, o que eu chamo a atenção? Linguagem. Olha como ele vai construir. É sempre um exagero, não é? Ele fala discreta e formosíssima Maria. Comum que Gregório de Matos coloque vocativo. Ele chama a Maria, ele evoca a Maria, que não é só formosa, é formosíssima. E aí ele vai descrever a Maria nos primeiros versos. Ele vai descrever na primeira estrofe que ela tem as faces parecidas com a aurora. A aurora é o nascer do dia. Nos olhos e boca, coloquei aqui, ele enxerga o sol e o dia. Ela é luminosidade. E é isso que eu quero que vocês percebam, como é que tudo isso vai ser apresentado em imagem. A Maria tem beleza, porque ela tem juventude, ela resplandece luz da aurora, do sol e do dia. Aí vem a ideia da mocidade, que está aqui, nessa segunda coluna aí para vocês, a flor da mocidade, que vai ser perdida, porque o tempo trota toda ligeireza e imprime em toda a flor sua pisada, para ele concluir o raciocínio. Olha o raciocínio que ele constrói. Não aguardes que a madura idade é um eufemismo para velhice, e aí eu gostaria que vocês entendessem fusionismo, madura idade, velhice, em oposição à estrofe anterior, flor da mocidade, representada pela aurora, o sol e o dia. E aí ele vai explicar. Te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Isso é uma imagem terrível, que estava lá no que eu coloquei de imagem de Vanitas. A gente tem uma gradação aqui que faz a gente pensar no óculos horrendos. Maria, você tem beleza, você tem a flor da mocidade nos seus olhos, nas suas faces. Eu vejo só luz, mas isso vai acabar, aproveita a vida. Você vai morrer, você vai ficar velha, você vai morrer. Olha a gradação.
Maturidade, você vai ficar velho. Mas você vai virar terra, você vai morrer. Não, terra é muito, você vai virar cinza. Cinza é muito. Você vai virar pó, só sombra. Na verdade, você vai virar nada. Vai chegar um momento que ninguém vai lembrar mais de você. Isso é o Opus Horrendus. Isso é o pessimismo, isso é o Tempus Fugit, colocado numa linguagem barroca que eu coloquei ainda aqui marcadinho para vocês, da musicalidade, do tempo trota toda a ligeireza e todo esse raciocínio grandioso. Pois bem, queria terminar lendo com vocês um poema que eu quero que vocês, à medida que eu for lendo, já vão construindo com vocês que temática é essa desenvolvida por Gregório de Matos. Vamos junto, então? A Jesus Cristo, nosso Senhor crucificado, estando o poeta na última hora de sua vida. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa piedade me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto um pecado, a abrandar-vos, sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal, e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirai, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, percebeu qual é o tema? Nós estamos falando de uma poesia religiosa. O que Gregório de Matos nos apresenta? Dualismos. Fusionismo, lembram disso? Se a gente mostrou antes claro e escuro, agora na literatura, nós vamos ter demais o que já apareceu na poesia anterior. Antíteses. Oposições de palavras. É o fusionismo. Olha só o que nós vamos perceber aqui. Existe uma oposição, de um lado Deus, de outro lado um homem. Temos um eu lírico que se prostra diante de Deus para dizer: eu sou humano, eu erro, e você é Deus, você tem a glória. E aí o que a gente percebe? Tudo isso se desdobra, não é? Em sagrado de um lado, junto de Deus, e profano junto do homem. Ou seja, de um lado, o sagrado, aquilo que é celestial, do outro lado, que é terreno. Vamos conferir lá? Olha só o que está aqui. Primeiro, eu queria que vocês pensassem no título. Olha o tamanho do título. Nós estamos falando em rebuscamento. A Jesus Cristo, nosso Senhor crucificado, estando o poeta na última hora de sua vida. Ele anuncia. Quem está falando aqui sou eu, o próprio poeta. Eu estou morrendo. E eu olho para a cruz. Eu olho para o Jesus crucificado. Ele está pedindo perdão pelos pecados. Dizem que Gregório de Matos morreu assim, tá? O boca do inferno morre completamente piedoso. Imagina. Olha só. De novo, a gente tem o vocativo, que é o Senhor, e olha as oposições. Pecado, piedade. Eu pequei, mas eu não me... Aqui o despido é de despeço, tá? Não me despedi da sua piedade. Você é piedoso, eu sou pecador. Aí ele diz, eu tenho delinquido, eu sou o delinquente pecador, mas você é quem perdoa. Olha a oposição o tempo inteiro de Deus e o homem. E aí ele vai dizer, você pode irar um pecado. Você condena o pecado, Senhor. Mas eu sei como eu faço. Para abrandar a sua ira, basta um gemido. Olha a ironia do Gregório de Matos. Eu sei. Você condena os pecadores, mas é só um gemido. É só um pedido de perdão. E você se abranda. E aí ele vai dizer de culpa e de perdão, que a mesma culpa que vos há ofendido, a culpa do pecador, vos tem para o perdão lisonjeado.
Você, Senhor, perdoa. E é lisonjeado por isso, porque você é Deus. Aí ele vai se colocar, olha só, coloquei aqui para vocês. Se uma ovelha perdida e já cobrada, eu sou a ovelha perdida, ele está dizendo. Mas o Senhor tem de me cobrar, ou seja, tem de me resgatar. Ele está voltando ao texto bíblico, não é? Da ovelha desgarrada. Glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, e eu estou colocando sacra história, porque ele está se baseando na história sagrada, na Bíblia, ele se apresenta, Senhor, eu sou a ovelha desgarrada, eu sou o pecador, cobrai-a, e não queirais pastor divino. Olha a oposição. Você é o pastor divino, você está no céu, você é o sagrado. Eu sou terreno, eu sou ovelha desgarrada. Não me perca. Opa, deixa eu voltar aqui. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Ele pede perdão, ele quer, não é, se redimir, mas pessoas, observa o tom do Gregório de Matos. De ameaça, Senhor, não me perca. Se me perder, se não me cobrar, se não me perdoar, é você quem perde. Por quê? Você perde a sua glória. Sua capacidade de perdoar é a sua permanência na glória. Opa! É uma poesia religiosa, mas eu estou querendo que você perceba a sátira, a crítica, a ironia de quem já entendeu a lógica contra-reformista. Cuidado, tem pecado, tem o inferno, você vai querer arder no mármore do inferno junto com o capeta? Você quer salvar a sua alma? Aí tem o medo. O medo. Eu preciso salvar a minha alma, o Gregório entendeu. Eu peco, depois eu peço perdão. Deus não vai querer me perder, porque ele tem que permanecer como Deus. Entendam por que boca do inferno? Até para pedir perdão, ele é ameaçador, não é? E aí eu queria que vocês, além de tudo isso, observassem aqui comigo os aspectos sonoros. Olha, tem um desenvolvimento de um raciocínio complexo, mas tem os aspectos sonoros. Além das rimas que eu coloquei com cores para vocês, isso é um soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, todo trabalhado. Pecado rima com empenhado, rima de novo com pecado e lisonjeado. Despido, delimpido, gemido, ofendido, outra rima. Do outro lado, cobrada, desgarrada, colocando nas mesmas cores para você visualizar melhor. Repentino com divino, história com glória. Isso é musicalidade. Mas como se não bastasse, concentra aí na primeira estrofe. Olha a repetição do P. O que isso significa? Pequei porque, pecado, piedade, despido, porque, de novo, perdoar, empenhado. A literação. Olha a quantidade de E que nós temos aqui. Isso é assonância. Se você observar, se repete muito I, que é mais assonância, e eu não marquei, porque para não ficar, né, a imagem muito suja, mas o O também se repete, é assonância demais. Pessoas, isso não é qualquer autor, qualquer poeta que faz. Deixei aí só um gostinho do Boca do Inferno para você buscar na sua apostila. Se quiser buscar no Poemas Escolhidos, e você que vai fazer São Paulo tem de ler Poemas Escolhidos de Gregório de Matos. Então, é isso, gostaria de fechar todo o barroco, esse mundo gigantesco que é o barroco, com palavras-chave, para você ter a dimensão do que o contexto histórico-literário produz nas artes. Palavras-chave para fechar: contra-reforma, tensão, dualismos, fusionismo, dramaticidade, tempus fugit e rebuscamento. Essas palavras sejam guia para você concentrar a sua compreensão no barroco. É isso. Eu agradeço a presença nessa aula densa, pesada do barroco.
Deixo para vocês meu obrigada, meu beijo, e nós vamos nos ver agora com romantismo em outra videoaula. Bons estudos!